Bem, nossa próxima apresentação, então, agora é do Adriano Fávaro, da Datacom. Ele vai apresentar OpenFlow, apoiando o desenvolvimento das Datacom OpenFlow, apoiando o desenvolvimento das SDN no Brasil. Então... Bom, deixa eu aproveitar aqui enquanto o Fávaro ajeita seu micro aí, né? O Adriano Fávaro, ele é o responsável pela parte de pesquisa e desenvolvimento que se refere ao OpenFlow, na divisão de switches da Datacom. Então, embora ele não esteja conosco, trabalhando conosco aqui em São Paulo há tanto tempo, o Adriano, ele já vinha trabalhando, ele já trazia essa experiência de desenvolvimento dele no tempo em que esse grupo, lá de Curitiba, onde ele trabalha, trabalhava com a Siemens, né? Era a Siemens, né? Isso. E hoje o grupo da Datacom, e assim como o pessoal do professor César Marcondes lá em São Carlos, embora num estágio mais profissional, né, porque o trabalho do César ainda é muito básico, é pesquisa muito básica, tá trabalhando no limite do conhecimento mesmo. O trabalho do Adriano é mais prático, né, é uma engenharia experimental mais pré-comercial, mas de qualquer maneira é o mesmo sufoco, né, Adriano, de fazer as coisas funcionarem, né, e estarem prontas para colocar no mercado. Então, o Adriano vai passar para vocês aí um pouco dessa experiência, desse trabalho que eles estão fazendo. Só um probleminha técnico aqui com o PowerPoint, está cortando um pedaço ali, deixa eu mudar para um PDF. Agora dá para ver inteiro, né? Primeiro, gostaria de agradecer ao professor Lopes por, mais uma vez, oportunizar a Datacom estar aqui, já desde o primeiro evento, né? Na presença do Barcelos, a gente pôde estar participando aqui desse grupo aí tão qualificado e tão à frente aí das tecnologias de redes. E acho que o que eu gostaria de mostrar aqui, no evento passado a gente teve a oportunidade de estar lançando a linha 4000 e 4100 nesse evento, e já até possibilitando, com o apoio do professor Marcondes, o primeiro treinamento prático, já com os equipamentos da Datacom. E daí lá para cá a gente tem evoluído bastante aí nessa questão de OpenFlow. Eu gostaria de passar um pouco do overview do que a Datacom tem feito aí para apoiar o desenvolvimento de SDN no Brasil, com especial foco em OpenFlow. Bom, primeiro, em linhas gerais, a Datacom é uma empresa que tem mais de 740 colaboradores, 350, mais do que 350, né, esses números mudam a cada dia, estão atuando diretamente em P&D. E quando a gente fala em atuação em P&D, a gente tem desses 350, 150 pessoas diretamente trabalhando com Ethernet switches. Então,
nesse grupo de Ethernet Switch está incluída aí a parte de SDN e OpenFlow. A Datacom também tem uma fábrica em Eldorado do Sul, que foi inaugurada em dezembro, onde a capacidade produtiva quadriplicou. É possível fabricar, num mês, cerca de 100 mil equipamentos lá no setup típico de produção, com mix típico. E a gente tem 4 centros de P&D, a matriz fica em Porto Alegre, deve mover para Eldorado do Sul nos próximos meses. Curitiba foi o primeiro centro de P&D fora da Datacom, aproveitando muito do recurso local, e eu fui o pioneiro a iniciar o centro de desenvolvimento. Nós temos ainda centro de desenvolvimento em Florianópolis, Santa Cruz do Sul, que também estão atuando agora na área de Ethernet Switches. É uma empresa com tecnologia própria, desenvolvimento nacional, e, por isso, também tem autonomia para decisão e priorização de roadmap. Aqui, só para ter uma ideia de uma visão geral da onde a Datacom atua com equipamentos. Então, inicialmente era mais voltado ao mundo TDM, e tem equipamentos desde o core até o acesso da rede. Então, todos esses equipamentos da plataforma Datacom são capazes de serem adaptados ou adequados para a tecnologia SDN. Aqui eu coloquei um pouquinho da evolução histórica do tema OpenFlow para a Datacom. Lá em 2010, quando o Michael falou que estava se iniciando aí as conversas, os primeiros movimentos em relação à internet do futuro, a gente teve um evento onde eu pude participar que acho que foi um marco importante para a Datacom. E para o Brasil também, de certa forma, porque ajudou a Datacom a despertar para o tema de redes do futuro, não ficar sendo só um consumidor de tecnologia, um adaptador de softwares, como às vezes a gente fazia em outras empresas que eu trabalhei. E aí teve um momento bem favorável que a alta direção da empresa começou a ver, pô, esse negócio aí realmente de internet do futuro, de estar à frente, é algo que nós devemos estar atentos. E aí, 2011 foi um ano aí que as coisas caminharam bastante internamente, em termos de amadurecer e de já começar a dar os primeiros passos para chegarmos no desenvolvimento do SDN e do OpenFlow como produto. E em dezembro a gente teve também um evento importante, onde a Datacom começou a trabalhar em cooperação com a ANSP para também desenvolver a área SDN. Aí, em outubro do ano passado, a gente teve aqui o lançamento dos switches híbridos OpenFlow, na RSA2. Em dezembro, nós tivemos, acho que um dos marcos mais importantes que a gente teve em relação à caminhada dos produtos Datacom para as redes de experimentação no Brasil e futuramente para a produção, que é ter sido firmado o acordo de fornecimento dos switches para as ilhas do FiberNet da RNP. E em janeiro, a Datacom também evoluiu bastante no seu networking com a comunidade, com os centros de pesquisa, e fez um acordo de cooperação com o CPQD, que já possibilitou a gente executar o primeiro plano de trabalho e começar a alinhar as ações de coordenação e desenvolvimento para a SDN. Também em janeiro, com a ANSP, a gente iniciou o projeto de OpenFlow, ANSP, Datacom e Universidades Paulista, onde a gente vai apresentar mais para frente alguns cenários de uso. Tem projetos ainda que estão para se iniciar, tem uma questão de fornecimento de equipamento para atender esses primeiros projetos. Fevereiro foi o início do primeiro plano de trabalho com o CPQD. Em abril, a gente também teve, com o apoio da ANSP, da Unesp, do César Marcondes, um primeiro treinamento de OpenFlow voltado para esse projeto das universidades paulistas. Em abril, também, a gente teve a participação do CPQD na UNS. Eles tiveram espaço
E foi possível demonstrar essa solução de IVR, que é um primeiro fruto de trabalho de cooperação envolvendo Unesp, Datacom, CPQD e Federal de São Carlos, com o César, que é uma necessidade aí que a gente vislumbrou durante o caminhar desse projeto com a Unesp. E, diga-se de passagem, essa solução é uma solução, embora pareça bastante trivial, mas foi algo que não tínhamos conhecimento, que alguém tinha implementado e até possibilitou ao Routeflow incorporar novas melhorias e o suporte ao IVR. Então, foi um trabalho de cooperação bastante interessante. E o último evento aqui, que eu acho bastante relevante, que coloca a Datacom numa posição bem interessante no projeto Ofélia, foi esse acordo de seleção e fornecimento de equipamentos para a Federal de Uberlândia. A Federal de Uberlândia é uma das ilhas do Ofélia, é a única fora da Europa, e a Datacom está fornecendo switches OpenFlow e switches topo de rack para o projeto EDOBRA, que está sendo desenvolvido pela Federal de Uberlândia. Em termos de linha de produto, hoje o foco de SDN da Datacom está na plataforma 4000 e 4100. A gente tem possibilidade de envolver as outras plataformas, mas a gente acha que o caminho mais promissor, por enquanto, é ainda em cima das plataformas 4100, que é um pouco mais voltado a mercado enterprise e algumas aplicações de Metro Ethernet. É um switch que tem bastante recurso, usa gerações de chip bem atualizadas, assim como a plataforma 4000. Está em processo de certificação do MEF, assim como a linha 4000 já é certificada, e a Datacom foi a primeira empresa aí do Hemisfério Sul a receber uma certificação MEF na linha de switches. A linha 4000, basicamente, são equipamentos de grande porte e tem suporte a várias quantidades de porta que você pode escalar com composição modular dos seus módulos. E é um switch híbrido, então tem todas as funcionalidades Layer 2, MPLS. E eu acho que o mais importante diferenciado que a gente tem na linha 4000 é o fato dos equipamentos da Datacom terem TCAM. Tem vários switches aí OpenFlow puro que você encontra no mercado, baseado no mesmo chipset que a Datacom utiliza, mas que não usam esse recurso da TCAM. Esse recurso da TCAM é um recurso bastante nobre e importante para a questão de escalabilidade. Com ele, você pode chegar até 250 mil fluxos para alguns critérios de match mais padrões, ou 128 mil fluxos para um match mais genérico. Então, isso é que faz, às vezes, o equipamento da linha 4000, quando comparado simplesmente lado a lado com outro equipamento, tipo da Pronto, ter uma diferença de preço, porque esse chip da TCAM é algo bastante diferenciado e de pouco fornecimento no mundo. Então, hoje o chip dessa tecnologia custa praticamente o que custa um switch fabric. Então, é um recurso bastante dispendioso, mas útil para poder dotar as plataformas da linha 4000 aplicações de alta escalabilidade de flow. Obviamente que tem evoluções da própria norma 1.3 em diante, 1.1 em diante, de múltiplas tabelas, mas se você quiser regras mais flexíveis, você precisa usar esses recursos. Aí todos os recursos de MPLS que hoje estão disponíveis na plataforma também estão disponíveis para uso com OpenFlow. E a versão atual está baseada na norma 1.0, como grande parte dos fornecedores, mas a gente já está em passos de desenvolvimento das versões mais atual, mais especificamente da 1.3, para lançamento futuro. A linha 4100 já é um equipamento que não tem o conceito de chassi e modularidade como 4000, mas seria ideal aí para o ambiente enterprise.
Basicamente, ele tem todos os recursos que a linha 4000 disponibiliza, com uma diferença que nele tem opções de hardware com ou sem MPLS, que aí fazem alterar um pouquinho a sua capacidade, baseado no modelo selecionado. Mas, em termos práticos, o que a Datacom tem contribuído, tem participado dos projetos? Aqui eu citei os principais projetos, tem outros projetos aí em andamento, em início, mas os projetos que estão mais avançados. Então, a gente tem a ANSP, a RNP, a Federal de Uberlândia, a Federal de São Carlos, Unesp, LARC, CPQD, como alguns dos projetos que eu vou apresentar. Certamente, o Fibre é o projeto de maior escala que a Datacom tem em termos de OpenFlow. Como o Maico comentou, são 10 instituições aqui no Brasil, com provável adesão de mais 4 ou 6, né? 16, podemos chegar a 16, e dando uma visibilidade também para a Datacom nessa questão de interoperabilidade e testes com equipamentos da Europa. Então, dá um posicionamento bastante interessante para a Datacom ter sido selecionado como fornecedor do Fibre. E mais do que simplesmente ser um fornecedor, colocar esse PID da Datacom com mais de 150 pessoas em software para poder desenvolver e adequar as necessidades que o projeto Fibre ou a evolução dele nos próximos anos venha demandar. E o objetivo, eu tentei resumir aqui, o Maico fez uma apresentação bem mais enriquecedora, mas eu ousei colocar aqui uma frase que tentar resumir o Fibre como uma iniciativa para construir e operar experimentos de internet do futuro em larga escala. E eu acho que o fator larga escala é o lado mais importante que a Datacom vem a ter, porque ela sozinha não conseguiria chegar num ambiente de tanta peculiaridade de cobertura nacional como nós teremos aí com o projeto Fibre. Aqui eu tento representar um pouco do que será a FibreNet, onde os equipamentos Datacom, no modo híbrido, estarão inseridos. Então, como o César já apresentou, a gente tem a ilha do Fibre, onde os experimentadores vão estar utilizando para construir seus testes, seus estudos. E, em cima dessa rede do Fibre, o experimentador vai... Tentei representar aqui com essas conexões, mas através dos switches híbridos da Datacom, ele vai conseguir setar experimentos em cima de caminhos. Por exemplo, ele pode escolher 2 ou 3 ilhas serem envolvidas no experimento, ou apenas outras 2 ilhas em paralelo, ou ter 4 ilhas, né, nesse caso, em paralelo, ou ter experimentos em ilhas isoladas, daí não teríamos envolvimento dos switches híbridos. Tem algumas ilhas, como aqui em São Paulo, que a gente terá 3 conexões, né, chegando no mesmo POP da FibreNet Datacom. E toda essa rede FibreNet ela roda em cima de uma topologia de backbone da RNP de maneira transparente. Esse é o objetivo. Semana passada a gente teve um encontro em Curitiba, onde boa parte do grupo pôde participar. A gente pôde simular alguns desses cenários de rede, né? Então, a gente deve caminhar aí nas próximas semanas. Até, acho que contigo, né, César, vai ter o projeto experimental e a ideia é de a gente já sair com os equipamentos pré-configurados para os POPs poderem fazer as ligações e começar a dar vida à FibreNet. O outro projeto é a ilha do Ofélia, o Edobra, né, com a Universidade de Uberlândia, que eu acho que também é um outro passo bastante importante para a Datacom, porque o grupo da Federal de Uberlândia conseguiu ser um dos projetos escolhidos fora do... na verdade, parece que foi o único projeto escolhido fora da União Europeia para participar como uma ilha do Ofélia. Então, isso dá uma visibilidade para os equipamentos da Datacom e uma oportunidade da Datacom participar também como switches puros numa ilha do Ofélia. E, além de fornecer os switches OpenFlow,
a Datacom também está fornecendo switches topo de rack que vão estar sendo usados nessa testbed. Então, acho que até o fim desse mês já está sendo entregue os equipamentos e o projeto do Ofélia vai contar com tecnologia brasileira dentro de uma ilha europeia, um pedaço do Brasil aqui. Entity Title Architecture é um dos temas que o grupo lá de Uberlândia, com o professor Pedro e Flávio, está trabalhando. Então, eles têm experimentos aí envolvendo multicast, mobilidade, de maneira sem ter interrupção, né? E é bastante interessante que a Federal de Uberlândia também tem uma grande parceria com a Algar Telecom. Então, a gente começa a ver com esse projeto também uma possibilidade da tecnologia poder ser aplicada em alguns ambientes ou alguns casos da Algar Telecom. Não temos a mesma escala do Fibre, né, nesse projeto, mas também é uma rede de escalabilidade considerável. Dos diferenciais que ajudou a Datacom nesse processo foi o fato dela poder ter a TCAM, lá que eu comentei, que vai dar uma escalabilidade bastante maior de fluxos. Aqui o César vai explorar amanhã melhor os projetos com as universidades. Eu não quero estragar a surpresa dele, mas a minha ideia aqui é mostrar onde a gente tem os equipamentos da Datacom inseridos nos projetos com as universidades paulistas. Então, a UFSCar, com Sorocaba e São Carlos, está construindo essa testbed, estendendo uma VLAN por dentro do backbone da RNP, né? E a ideia da Federal de São Carlos é poder estudar MP, TCP, né? Multipath, TCP, Learning Suite, Multicast, né? Deve ter mais coisas que daí o César vai... acho que quinta-feira, né? Tua apresentação sobre o tema. Vai explorar melhor. Então, aqui a gente tem basicamente os switches Datacom, também usando o modo híbrido, né, porque vai ser usado, acho que, tecnologia de kill-in-kill para se conectar aos sites e poder dar uma ideia de tunelamento melhor. A gente pode até discutir outras opções. Sumiu meu roteador lá em cima, peço desculpa aí. Mas outro projeto bastante importante que está andando... rápido é o projeto do Ney, do Carlos, da Unesp TI, onde a ideia é migrar o roteamento entre campos para uma aplicação Layer 3 em cima de OpenFlow, usando o RouteFlow. Foi nesse projeto que a gente se deparou por uma pergunta que intrigou o grupo na hora que viu a ideia, né? Mas como é que essa tecnologia, o roteador que estava naquele switch, que era Layer 2, Layer 3, vai migrar para essa tecnologia do OpenFlow? E será que o RouteFlow, mesmo a questão de fluxos definidas pelo OpenFlow, vai permitir a gente fazer o roteamento entre VLANs? E aí começou um trabalho. No mesmo dia, eu já entrei em contato com o Salvador, o César também, e foram caminhando em termos de aplicações. A Datacom simulou um inter-VLAN em termos do switch, e eu acho que rapidamente a gente conseguiu ter um resultado aí importante. A gente já teve reuniões em relação a isso, tanto que lá no evento da ONS a gente teve condição de apresentar essa nova feature. E o interessante é que isso só foi possível pela colaboração, né? Por a gente estar envolvido, por ter todos ali alinhados e trabalhando em conjunto. Agora vamos torcer para colocar logo esse ambiente em produção para a gente poder ter essa avaliação experimental da Unesp, que vai ser bastante importante para centralizar as questões de operação, de gerenciamento, possibilidades de desenvolvimento de firewall, gerenciamento de QoS e monitoramento, que são os objetivos da Unesp. Outro projeto que a gente também tem com a Unesp é com o Adriano na área de segurança, até no evento da RSA2. Ele falou, já vem trabalhando com segurança, com NetFlow. Eu falei, acho que o OpenFlow pode me servir. E ele vinha buscando justamente
até uma caixa meio genérica, uma caixa que pudesse ajudá-lo nas questões de segurança dos projetos que ele vem desenvolvendo. Então, o objetivo desse projeto é trabalhar com a questão de segurança e OpenFlow. E aí tem uma questão também que muitas vezes o governo brasileiro está mais sensível a um simplesmente consumo de tecnologia, até por eventos que já ocorreu aí em relação a outros países. Então, muitas vezes a gente tem um espaço aqui favorável para que a tecnologia nacional seja a opção de segurança ou ligada à segurança de rede. Aí temos o projeto também do Fernando, que também não quero estragar a apresentação dele, acho que ele vai envolver um pouquinho, mas a gente tem os equipamentos da Datacom numa ideia de duas linhas, uma de provisionamento dinâmico de segmentos, que hoje existe um recurso lá, mas se acredita que o OpenFlow possa melhorar, né, esse funcionamento e mais tornar mais independente de um determinado vendor as questões de provisionamento, né, você possa ter de maneira facilitada. E também uma Science DMZ, né, baseada em OpenFlow, né, que reúne essas realidades da rede de produção do lar, que presença da Kyocera, Giga, RNP Cipó e Protogene, Emulab, todo esse ambiente. E aqui a gente só tem o caso do IVR, né, que eu pus um pouquinho mais em detalhe, que já é um fruto de trabalho também do CPQD e as universidades, né, de São Carlos e da Unesp. Ali tem um exemplo do que é um flow do IVR, né, onde basicamente faz um match de VLAN, dash MAC, dash IP, e tomaria as ações de modificar MAC, source e dash, que são necessários para o roteamento, a modificação de VLAN e o retorno do pacote pela mesma porta que ele entrou. Aqui também, novamente, sumiu os roteadores lá. Mas esse é um dos resultados do trabalho com o CPQD. O CPQD tem sido bastante importante para a Datacom nessa questão de experimentação. E a gente construiu aqui alguns cenários envolvendo switches Datacom, falando SPF, RouteFlow, Net FPGA. Acho que até teve um teste lá, Christian, né, que foi feito com Pronto e Extreme, onde a gente pôde testar a pilha de protocolo Layer 3 dos Datacoms contra RouteFlow, contra OpenFlow da Pronto e Extreme falando no outro lado com o RouteFlow. Bom, esse é um panorama geral aí, onde que a Datacom está inserida na questão de experimentação com redes SDN, bem focado em OpenFlow. OpenFlow não é a única estratégia de SDN da Datacom. A Datacom tem até um projeto submetido aí na FINEP, querendo buscar um pouco de apoio para dar mais velocidade nos desenvolvimentos com SDN, OpenStack e as aplicações de nuvem. Mas o importante que eu queria deixar é que a Datacom é uma empresa nacional empenhada e consciente do seu papel para o desenvolvimento dos projetos da academia, do setor de pesquisa e setor produtivo brasileiro, as questões de atividade da internet do futuro. Se não fosse as condições que a gente encontrou aqui com o apoio da ANSP, da RNP, de diversas universidades, certamente sozinha a Datacom não poderia ter evoluído o que ela já conseguiu evoluir. Tem muito para caminhar, o tema é amplo, as oportunidades são grandes, os desafios maiores ainda, mas tenho certeza que com esse trabalho de cooperação que a gente está conseguindo ter, a gente vai... precisamos viabilizar um pouco mais de investimento, né? Principalmente o governo apoiar algumas questões de maior risco, porque as capacidades de uma empresa como a Datacom de investimento têm seus limites, né? E o tema é muito importante, estratégico, né, em termos nacionais, e a gente precisa dessa mobilização, dessa conscientização de todos, e a Datacom está aí oferecendo o seu recurso de P&D, de tecnologia, de conhecimento, aprendendo muito com essa experimentação.
E vamos torcer aí para cada vez mais colocar essas redes em produção. Agradeço aí a todos e, se tiver alguma pergunta aí, estou à disposição. Bom, muito obrigado, Adriano. Perguntas, por favor? Opa. Bom dia de novo, Adriano. Eu queria saber se você tem a falar sobre o roadmap de desenvolvimento de OpenFlow e switches capazes sustentáveis. Estou interessado, evidentemente, na evolução do padrão adotado e também a possibilidade de trabalhar com velocidades mais altas de transação. A Datacom tem um projeto, vou pegar o último tópico aí, sobre velocidades mais altas. A Datacom ganhou um projeto FINEP de, se não me engano, 10 ou 12 milhões para desenvolver o primeiro terarouter brasileiro. Essa será uma plataforma do 4500, que está em desenvolvimento. Esse projeto iniciou, acho que, no ano passado. E o projeto do 4500 vai considerar várias interfaces 10 GB e interfaces 100 GB, que é provavelmente o próximo passo que a RNP vai tomar em relação às suas redes. Acho que até o Grisende falou no evento da ABEP lá em Salvador, né, que já está caminhando aí o projeto para as redes 10 GB em relação também às parcerias com as operadoras. Então, essa plataforma do 4500 é uma plataforma desenvolvida na mesma base de software que parte da linha 4000, então ele herda nativamente as questões de SDN e, além de ter mais capacidade de fluxos ainda do que a gente tem na plataforma atual, o desenvolvimento dessa tecnologia vai suportar plataformas maiores, como 1 milhão de rotas e mais escalabilidade de MACs. Então, esse é o passo da Datacom, que deve estar gerando produto para o ano que vem. Ainda não temos essa data muito certa. Tem alguns desafios tecnológicos que estão sendo vencidos aí na questão do 100 GB, mas é o próximo passo aí de plataforma que a gente vai ter em relação a redes de maior porte. E em relação ao roadmap do OpenFlow, a gente está desenvolvendo a versão 1.3, ele tem várias questões de adaptação em relação ao modo híbrido e alguns detalhes que a gente está caminhando. A nossa velocidade queria que fosse um pouquinho maior, mas ainda a gente depende de alguns investimentos maiores. Se a gente conseguir esse projeto da FINEP aí de Cloud Computing também baseado em SDN, vai ajudar a dar um impulso maior, porque tem demandas lá que nós temos já mapeadas em relação à versão mais nova. E os desenvolvimentos aí estão sendo mais customizados em relação fora esse desenvolvimento, né? Ainda em cima da 1.1, 1.0, a gente está identificando demandas que têm sido feitas pontualmente. Outro dia, o Ney da Unesp trouxe uma necessidade de implementar o Striped VLAN, que é um parâmetro opcional. Aí a gente foi lá e desenvolveu, um mês, estava com a solução disponível. Junto com o projeto do Fibre, a gente já vislumbrou algumas otimizações que a gente pode fazer, mas o grande passo que nós vamos ter em roadmap é para 1.3 ou talvez 1.4. Se a diferença for muito pequena, a gente vai absorver no próprio desenvolvimento para poder suportar as questões melhores de escalabilidade, flexibilidade e também IPv6, por exemplo. Oi, saindo um pouquinho do lado técnico, só uma curiosidade. Você já consegue perceber alguma demanda de mercado por produtos com OpenFlow? Ou é cedo para falar nisso ainda? Começou, a gente já realizou 3 demonstrações para operadoras.
né? Uma primeira demonstração, mas ainda está na questão da curiosidade, e parece que o grande gap que nós temos hoje na questão das operadoras é justamente a gente ter uma aplicação que possa vir ao encontro das demandas deles para as redes. A gente teve uma demonstração com a Algar Telecom, lá em Curitiba, e a Algar tem um sistema de provisionamento, acho que é algo semelhante ao que a RNP tem com o Cipó, e eles fizeram um sistema fantástico, desenvolvido in-house lá, a ponto de um grande vendedor aí falar, é melhor você ficar com o teu do que comprar o meu. Então, eles têm um sistema bem interessante. E a Algar, ali, em algumas pessoas ainda que são um pouco mais visionárias, começaram a enxergar oportunidades aí nesse caminho. Hoje eu estava falando com o Christian, agora no café, e ontem conversei com o Salvador. A gente acha que no mercado de pequenos provedores ainda tem bastante oportunidade. Acho que o OpenFlow vai começar a entrar em nichos, meio como um appliance no começo, numa questão de um firewall, de um NAT diferenciado, mas, assim, como grandes redes, acho que ainda falta a gente desenvolver melhores aplicações. Hoje, o que a gente vê de mais maduro em relação a aplicações profissionais, que indo para o profissional, eu acho que é o Routeflow, assim, que o cara consegue ver alguma coisa. Certamente esse experimento aqui com as universidades de São Paulo vão ajudar a dar base para a gente achar pontos de inserção. Eu estava comentando com o pessoal lá da Algar, como é que você muda um usuário de uma porta para outra? Já é um salseiro fazer isso para a operadora. E às vezes é só uma questão que ele podia trocar VLAN, backbone e tal. Mas acho que ainda vai demorar um tempinho aí. 2015, o final de 2014, talvez seja mais promissor para isso. Bom, eu vou fazer uma complementação que, por razões óbvias, o Salvador não vai fazer, mas acho que o Marcelo mostrou hoje de manhã, no caso da Brocade, que já está com o desenvolvimento do OpenFlow mais adiantado, né? Bom, começou ali no vizinho deles, né, isso. Eles já têm, já se configuram hoje aplicações, né, estão pegando de nuvem, aplicações de data center, muito interessantes, né? Que aqui no Brasil, eu acho que o problema sério aqui no Brasil é que nosso mercado é pequeno. Então, é um pouco complicado no mercado pequeno você já começar a fazer muito teste, né? Mas, então, as próprias empresas não têm tamanho. Mas eu tenho visto nos Estados Unidos e na Europa, particularmente nessa área de nuvem e de data centers, de aplicação intensiva, um bocado de uso de switches que rodam, não só o OpenFlow, né, que rodam todo tipo de aplicação, de protocolos que permitem rede gerenciada, rede definida por software. Mais perguntas? Não, então, muito obrigado.